Olá, uma alegria estar aqui com vocês. Eu espero que estejam me escutando bem. Se não tiver, por favor, dá um toque aqui, que o Daniel está aqui me acompanhando e a gente ajusta. Se tiver alguma pergunta também durante o meio do caminho, pode perguntar, nós estamos aqui para isso. E hoje eu vou estar aqui, né, falando um pouquinho do tarô e as constelações. Isso é para aquelas pessoas que já são consteladoras e querem surpreender os seus clientes com, né? Às vezes você vai constelar constelador ou vai constelar aquele cliente que já entende muito dos movimentos sistêmicos e começa a colocar os bonecos todos no lugar certo e dificulta a vida da gente. Você quer fazer de uma maneira diferente, inusitada. É também para você que quer uma encantada pelas cartas e que quer começar aprendendo e já aprendendo com essa visão sistêmica que é tão profunda, tão significativa e que nos revela, que é terapêutica, né? É, é para você que já é taróloga também, mas que ainda não entende um pouquinho dessa visão sistêmica, porque aí você vai chegar num lugar mais profundo e vai poder estar mais do lado do seu cliente, orientar ele de uma maneira melhor. Então, assim, é para você que quer também aprender uma nova profissão, quer se tornar uma consteladora, uma terapeuta, taróloga consteladora. Então, é, quando a gente usa as cartas do tarô, né, os pilares da constelação, né, de acordo com Bert Hellinger, são o campo morfogenético, o fenômeno e as ordens do amor. Quando a gente usa as cartas do tarô, nós também vamos estar acessando o campo morfogenético do mesmo jeito. O campo morfogenético é um campo de informações, onde estão lá todas as bênçãos e todos os emaranhados da nossa família, do nosso sistema familiar, né? Da onde que está aquela questão que vai ser olhada. Então, quando eu vou fazer um jogo, ou quando eu vou fazer uma constelação com tarô, ou quando eu vou fazer uma constelação, a informação que vai se apresentar é a informação que está lá no campo morfogenético. O fenômeno é o fato da informação se apresentar. Então, tanto numa constelação tradicional, quanto numa jogada de tarô, quanto numa constelação com as cartas do tarô, o fenômeno, que é um dos pilares da constelação, vai estar ali se apresentando. O que precisa ser visto é o que vai aparecer nas cartas, né? É por isso que a gente fala, as cartas não mentem, né? E a gente vai num lugar, Jung já usava as cartas. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade, misturam um pouquinho as cartas do tarot terapêutico, porque tem o movimento da cartomancia, que é diferente. Mas Jung já usava as cartas, porque as cartas, elas acessam lugares profundos, né? As cartas estão no inconsciente coletivo da humanidade. Quando a pessoa enxerga a carta, ela já sabe, né? Para algumas pessoas, né? Uma pessoa, por exemplo, vai olhar a carta do louco e vai falar: Nossa, não, louco não, eu não quero saber de loucura. O outro vai olhar para o louco e vai falar: É isso que eu estou sentindo. Olha, eu quero colocar meu pé na estrada, eu quero caminhar, eu quero fazer diferente, eu quero ser mais leve. Então, a maneira como que a pessoa olha também, cada carta tem vários significados, e eu despertar, né, o reconhecimento, acordar esses arquétipos, esses arcanos em mim, é que vão me fazer uma boa facilitadora, uma boa taróloga. Eu sei, né, eu poder saber que a imperatriz, ela está conectada com a Mãe Terra, que ela gesta projetos, que ela é criativa, que ela é dinâmica, mas ela também é extremamente sedutora. Eu saber que o mago é a energia primeira, disponível, com todas as possibilidades, mas também muitas vezes ele está falando de um ilusionista ou de uma ilusão, né? Então, assim, tem vários aspectos que estão envolvendo aí, né? As cartas. Eu saber as palavras-chave, o significado, isso vai me ajudar, mas o olhar da carta, né? Da mesma maneira que eu tenho que ler o campo,
na constelação, eu também leio o campo no tarô. O primeiro movimento, né, é assim, é a observação. E aí eu vou no detalhe, aonde que aquela carta está, naquela posição, para onde que ela está olhando, qual que é o significado, do lado de quem que ela está, né? Tudo isso, eu estou olhando o detalhe. É o primeiro movimento, é a observação. Depois eu me afasto um pouco, eu entro no movimento da percepção. Aí, quando eu percebo, me afasto assim, é quase que como se eu enxergasse de um novo ângulo, porque a observação com a percepção me traz uma compreensão distinta. E quando eu tenho essa compreensão distinta, eu posso ter uma intuição. E isso me leva a uma sintonia com o cliente. E aquilo que ficar claro para mim, vai ficar claro para ele, aquilo que se restabelecer e curar em mim, vai curar nele, o que curar nele, vai curar em mim. Porque, na verdade, também somos todos interligados, né? Então, esse é o movimento. E do mesmo jeito que tem uma linha do tempo que eu tenho que ler na hora que eu estou fazendo uma constelação, né? Quem que está aqui lado a lado comigo? Eu, meus irmãos, meus sócios, meus primos, meu colega, meu marido, meu ex-namorado, minha esposa, estão lado a lado comigo. Quem que está atrás de mim? Meu pai, minha mãe, atrás do meu pai, da minha mãe, meus avós, meus bisos, os antepassados, o passado. Quem que está na minha frente? Meus filhos, meus projetos de vida, a vida, o futuro, né? Do mesmo jeito, eu vou ter que fazer a leitura da linha do tempo quando eu estou colocando as cartas. E eu tenho que entender o seguinte: eu posso fazer uma julgada sistêmica, eu posso fazer uma julgada que, às vezes, eu acho que ela não é sistêmica, mas a leitura tem que vir dentro desse movimento sistêmico, né? É, ontem mesmo eu estava fazendo um jogo que, na hora que eu coloquei o jogo para a pessoa, todas as cartas olhavam para o passado. Não é razoável que eu nem entre, né? Não dê a oportunidade dessa pessoa olhar para o que, que ela precisa olhar nesse passado para desvencilhar a vida profissional dela que está tão agarrada que ela veio olhar. Tem algo que ela precisava ver e foi lindo quando a gente pode então olhar o que que precisa ser visto, o que que precisa ser esclarecido. E as cartas vão se revelando e mostrando para a gente. É uma coisa assim impressionante, encantadora. Cada dia que passa eu estou mais encantada com isso. Então, é, essa e esse movimento do tarô, né? Eu tenho que entender que o tarô é um ser inteiro. Então, ele vai fazendo, quando eu saio do mago e vou percorrendo todas as cartas, fazendo a jornada do herói, né? É o louco vivendo carta a carta, eu vou despertando os arcanos em mim até o mundo. E no mundo eu já estou um ser inteiro, completo, né? Então lá, um ser andrógeno, masculino, feminino inteiro dentro de um ovo que já foi é, um ciclo que já foi concluído e que pode ser também um ovo que vai brotar para uma nova consciência, uma nova etapa, uma nova jornada, né? E aí o louco vem de novo. Quando o louco faz esse movimento, né, de ir, ele está indo em direção ao mundo. É como se ele fecundasse o mundo. Então ele conclui um ciclo e aqui então eu já vou ter o ser desperto. Ele concluiu o movimento dele todo. Eu vou passando por essa jornada do herói e vou despertando. Em latim, arcano é secreto. Então, à medida que eu vou vivenciando essas cartas, eu vou despertando os segredos e as coisas que estão guardadas e que precisam ser vistas também em mim. Tudo isso, e nós estamos falando do movimento sistêmico, nós estamos falando das cartas do tarô e nós estamos falando do movimento sistêmico. Eu tenho que olhar a direção das cartas, né? Observa como que é muito interessante. Se eu coloco assim, ó, a imperatriz não está olhando para o imperador e o imperador não está olhando para a imperatriz, mas se está assim, um está olhando para o outro. O olhar é muito importante e é preciso que eu faça essa leitura dentro das julgadas que a gente está vivendo. A direção do olhar, igual na constelação, também é muito importante e muito significativa. É, muitas vezes eu tenho que também olhar os movimentos, tem várias maneiras de eu entender o tarô, eu tenho que ler também assim, o primeiro decênio e o segundo decênio. As primeiras 10 cartas e as últimas 10 cartas. Então, por exemplo, eu tenho a Imperatriz
e o arcano sem nome, a carta da morte, o 3 e o 13. Do mesmo jeito que a imperatriz é uma explosão de vida, a morte é uma explosão de renovação. Ela vem cortando tudo que precisa ser cortado para que o novo possa vir de um outro lugar, de um outro lugar mais bonito. Lembrando que a próxima carta é a temperança, né? O 4 é o imperador e o 14 é a temperança. O 4 é o imperador, a estabilidade na matéria. O 14 é a temperança, a estabilidade emocional. Então, eu tenho esses movimentos, né? O 5 e o 15, o Papa e o Diabo, do mesmo jeito, né? Não é à toa que é o Papa e é o Diabo, e do mesmo jeito que o Papa está abençoando um casal, dentro do movimento, inclusive, de hierarquia, o diabo está lá, um ser andrógeno que já tem o masculino e o feminino nele, também está lá com a mão dele para um casal, do mesmo jeito. Então, eu tenho que olhar os decênios também. Eu tenho que olhar também os casais. No tarô, eu tenho casais, né? Eu tenho o mago e a força, eu tenho o papa e a papisa, os avós, né? Eu tenho a imperatriz e o imperador, o homem, a mulher, a paixão, a união, o casamento, o sexo, os filhos. Eu tenho a justiça e o eremita, os pais ideais. Eu tenho a lua e o sol, né? O casamento cósmico. Eu tenho o julgamento e o mundo, que é essa fecundação, né? Uma inseminação. Eu tenho o carro e a estrela, né? Encontrando o lugar no mundo. O carro e a estrela estão falando de eu encontrar o meu lugar no mundo. Então, essa visão, é, hierarquia, pertencimento, equilíbrio entre o dar e receber, quando a gente coloca as cartas, a gente vai justamente ver o que está fora de ordem, buscar a orientação e o esclarecimento para os nossos atendimentos, para que a pessoa possa, entendendo o presente dela, fazer e construir um futuro melhor. É disso que o tarô se trata, né? De trazer à consciência aquilo que ainda não está claro. Trazer do inconsciente para o consciente orientação, esclarecimento. É. Eu quero, então, assim, se a gente for fazer uma pergunta com. A gente tem várias maneiras, tem maneiras mais fáceis da gente ler, tem maneiras mais difíceis. Às vezes as pessoas acham que tirar uma cartinha só é muito simples. Às vezes é muito simples, mas às vezes eu preciso literalmente entender tudo que aquela carta está dizendo. E para mim entender, vamos usar esses recursos que eu falei aqui agora para ver se fica mais fácil para você. Então, do mesmo jeito que eu estou colocando para as pessoas que estão aqui, eu estou colocando, você que está assistindo agora, pode também estar, de repente, fazer uma pergunta e ver se a resposta bate aí para você. Vamos ver. Tirei uma cartinha, vamos ver qual que é a cartinha. Ó, a temperança. Então, a temperança, o que que eu vou ter que fazer? Lembra que eu falei as palavras-chave? Tempo, ritmo, confiança, um anjo da guarda protegendo, harmonia. É no tempo certo, não é no tempo que eu quero, é no tempo do povo lá de cima. Eu tenho que trazer a carta que vem antes, para me entender melhor isso, né? Cadê, ó? Eu tenho que trazer a do primeiro decênio. Tá aqui o imperador. Eu tenho que trazer a que vem antes, então eu tenho que trazer o arcano sem nome, a carta da morte. E eu tenho que trazer a que vem depois, então eu tenho que trazer o diabo aqui também. Para a pergunta que foi feita, né? E eu tenho que trazer, no caso da temperança, ela não tem um casal. Por que que ela não tem um casal? Observe, inclusive, que o pezinho dela aqui é roxo. É roxo porque é a somatória do azul e com o vermelho. Então, ela já é o homem e a mulher nela mesma. Ela já está inteira, ela já tem os dois sexos. E ela é um anjo masculino e é a temperança. Então, ela já traz o masculino e o feminino nela. O que que a gente está lendo aqui dentro do que eu perguntei, né? Olha, tem coisas que precisam se renovar. E essa renovação vai acontecer, né? No tempo certo. Não é no tempo que eu quero. Eu tenho que acreditar que existe um tempo que é um tempo melhor para todas as coisas acontecerem. Não é no momento que eu desejo. E eu tenho que colocar vontade
vontade, determinação, desejo, paixão nesse trabalho que eu estou vivendo. E eu tenho que buscar fazer isso de uma maneira equilibrada, né? E eu tenho que realmente trabalhar e realizar. O imperador é aquele que trabalha, que realiza, que concretiza. Então não adianta eu ficar achando que vai cair do céu. Eu tenho que seguir fazendo o meu trabalho. Se eu quero atingir o meu objetivo, dentro da pergunta que eu fiz, está muito claro. Eu falei assim: o que que eu preciso para que esse meu trabalho realize? Olha aí, está muito claro. Eu tenho que mudar o que que eu preciso mudar, né? Deixar o velho para trás, trazendo essa nova forma, sabendo que é no tempo certo, buscando também uma harmonia, uma tranquilidade, uma serenidade. Tem que pôr determinação, garra, força de vontade, desejo, paixão, né? O diabo fala disso, de trabalhar aqui na Terra. E eu tenho que trabalhar, literalmente. O imperador, ele está aqui trabalhando, cheio de significado e entendimento. Para mim, está muito claro. É uma das maneiras da gente perguntar, né? Eu posso, inclusive, o que que eu tenho que olhar aqui? Eu vejo que a mudança olha para a temperança e a temperança olha para a mudança. Os dois, um estão olhando para o outro. O imperador, de alguma maneira, está olhando lá atrás também, né? O imperador e a temperança estão olhando lá atrás. Como se a minha linha do meu tempo presente é aqui, né? Estou lendo a linha do tempo aqui, né? O que que está atrás? A mudança. O que que está no futuro? O diabo, né? Então, eu concordar também com tudo como foi, pelo preço que custou, né? Foi fácil, foi difícil? O que que é que eu estou tendo que deixar para trás? É também, o que que é que eu estou tendo que deixar para trás? O que que eu preciso deixar ir, deixar partir, para que o novo possa chegar, né? Com confiança, acreditando. Quais são as cabecinhas que eu tenho que cortar, né? Para que o novo possa chegar. E eu posso, inclusive, ficar curiosa e até olhar. Será que tem alguma coisa mais que eu ainda não vi que eu tenho que ver? Olha aqui, né? Eu olho aqui e vejo um pendurado. E o que que eu vejo nesse pendurado? Eu tenho que olhar para os vínculos, agradecer a todos os vínculos que eu tive. Eu tenho que olhar também para todos os sacrifícios que foram feitos, para todas as dificuldades. Eu tenho que ver também um momento, né, de introspecção, tudo que eu tive que olhar lá atrás, e olhar e agradecer também. Muito obrigada, você me trouxe até aqui. Agora, por favor, me abençoa, né? Se eu posso desamarrar meu pé e virar o imperador e realizar, concretizar aqui na Terra. Então, que eu possa agora realmente, né, dentro do meu movimento, sair, fazer esse movimento de sair desse momento de estar suspensa na dependência de e realizar as coisas que eu preciso realizar. Era um pouquinho disso que eu estava querendo compartilhar com você. Se você gostou, curte, compartilha. Se você quer saber qual o próximo passo para dar, tem um link aí, clica nesse botãozinho que você vai conseguir acessar o meu site, que é o www.andreadurso.com. Eu vou aproveitar e mostrar para vocês, porque eu tô com a pele está surgindo agora, saindo quentinho do forno, então eu quero mostrar, né? Lá tem vários cursos. Tem o Despertar da Maga, que é um curso que tem várias dicas, orações, dinâmicas, muito interessante, muito legal. Tem o curso do tarô básico, vamos dizer assim, para quem nunca aprendeu nada de tarô, onde vão ter as palavras-chave, um primeiro movimento de aprender a julgar, onde tem a técnica. Depois tem a visão do tarô mitológico para aquela pessoa que quer aprofundar mais um pouco, despertar mais esses arcanos em você, porque tem uma conexão justamente com a mitologia, né? Cada carta vem trazendo uma história da mitologia. Então, é muito interessante. Tem depois mais uma visão do tarô para quem quer aprofundar mais. Tem a visão do tarô de Marcel, tem o tarô sistêmico, onde que você vai poder olhar para isso de uma... Tem um curso só com jogadas, para você poder, se você quiser aprender jogadas diferentes, ter jogo de cintura, ver qual que é o melhor jogo para você apresentar para uma pessoa. É, tem o curso completo com
tudo isso e mais alguma coisa. Nós temos também o curso de atendimento individual com âncoras, protocolos e bonecos. Tem também um curso que é um workshop de dinâmicas sistêmicas para trabalho individual e para trabalho em grupo. Tem também um curso de as falas sistêmicas que curam. Muitas vezes a gente tem dificuldade de trazer as falas, tem coisas que estão em promoção no momento, porque a gente está lançando agora. Então, se você quer mesmo ir lá, conhecer, matar a curiosidade, ver um pouquinho de cada coisa, vai lá, olha para mim, prestigia, depois me dá um toque, me fala se você gostou. E vamos dar o próximo passo, vamos seguir junto, vamos fazer esse mergulho. Eu sou uma apaixonada pelas constelações, uma apaixonada pelas cartas, uma amante das cartas. Os dois juntos estão me levando num lugar de encantamento profundo e é disso que eu tenho falado muito agora. Então, aí tem as várias possibilidades, né? A gente poder estudar o tarô, a gente poder ver a constelação, a gente poder ver a constelação com o tarô e você junto, que é o que faz sentido e traz significado e propósito, né? Então, eu agradeço a sua presença e se você quiser, vai ter um botãozinho aí que você vai clicar, vai acessar o site e se também tiver difícil, tem um outro botãozinho aí que você vai conseguir falar com a nossa equipe. E nós estamos aqui para vocês. Eu agradeço muito e é um até breve.